Muito bem, irmãos, então nós vamos começar a nossa aula. Queremos saudar também os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje a nossa tarefa é estudar o capítulo 15. Eu peço que você já abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 15. E deixe-a aberta para a nossa exposição. Apenas fazendo uma rápida recapitulação, nós terminamos de estudar a primeira viagem missionária de Paulo. Nesse mapinha que vocês estão vendo, isso diz respeito a 2 capítulos, Atos 13 e 14. A primeira viagem missionária de Paulo demorou 3 anos, dos anos 47 a 49, e teve aí 2.250 quilômetros. Então foi isso que nós estudamos em 2 domingos. Você tem aí o trajeto, a linha, as cidades, os locais por onde o apóstolo Paulo passou. Foi isso que nós estudamos. Hoje a nossa proposta é estudar o capítulo 15, Atos 15. E o tema que eu dei foi o Concílio de Jerusalém. Atos 15, na verdade, vai ser uma reunião, um encontro da liderança para decidir uma questão, um problema que se levantou. Então, há aqui um concílio, uma reunião em Jerusalém. Eu trouxe esse mapinha aqui para mostrar aos irmãos. Então, 2 informações sobre Atos 15. 2 informações. A primeira, que não poderia faltar, né, é a data. A data de quando este concílio aconteceu. Os estudiosos dizem que o concílio de Jerusalém aconteceu no ano 50 depois de Cristo, para definir este problema, essa questão que nós vamos ver nessa manhã. Então, no ano 50, se Jesus foi embora no ano 30 ou 33 depois de Cristo, então nós temos aí pelo menos 15 ou 16 ou 17 anos depois que Jesus já tinha voltado para o céu, quase 2 décadas, quase 20 anos depois, há um problema aqui que precisa ser resolvido. Então, a primeira informação é a data, no ano 50. A segunda informação é o local. Vocês estão vendo aí na setinha, o concílio, a reunião acontece em Jerusalém, o centro religioso lá de Israel. Os apóstolos estavam lá, as coisas aconteciam lá. Outro detalhe que eu acabei não falando para vocês, eu falei em aulas anteriores, que no mapa aparece 2 Antioquias, não é isso? Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Mas tem gente que viu 3 aí, né? Então, na minha limitação, eu vi 2. Aí teve gente que falou assim, pastor, mas são 3. Mas a minha leitura é pouca, eu só vi 2. Então, quem viu 3 é mais esperto, é mais inteligente. Então, só explicando aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, para tirar a dúvida, né? Então, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, e essa aqui, Antioquia, em letras maiúsculas. Tudo maiúsculo. Na verdade, não são 3, são 2. A minha conta estava correta. O que acontece? Esses nomes que aparecem aí no mapa em maiúsculo, na verdade, é como se estivesse falando uma região macro. Não é uma terceira região, são 2. Quem contou 3, contou errado. Então, são 2 cidades, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia aqui não é a região maior. Como aparece ali, Capadócia, por exemplo, né? Capadócia é uma região grande e não uma cidade específica. Você tem a ilha de Creta, a ilha de Chipre. Dentro de Chipre tem a cidade de Pafos e Salamina. Então são 2 e não 3. Para quem contou 3, são 2, ok? Então, apenas explicando esse detalhe. Não são 3, são 2.
Muito bem. Eu trouxe essa imagem, ela é bem significativa. Atos 15, na verdade, todo o capítulo de Atos é para responder uma pergunta. Uma pergunta. Às vezes a pergunta pode ser comprometedora, pode trazer consequências. Então, a grande pergunta, eles precisam fazer uma reunião, um concílio. Então, Atos 15, a pergunta é: precisa ou não circuncidar os gentios? Essa é a pergunta. Então, vai precisar ser feita uma reunião com toda a liderança da igreja daqueles dias, e por causa de uma pergunta. Lembra que Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, ficaram 3 anos, do ano 47 ao ano 49, percorreram mais de 2.000 quilômetros, muitos gentios se converteram, mas eles não eram circuncidados. Então, 47 a 49. No ano 50, isso foi fervilhando, isso foi dando um problema, e aí o que acontece? É preciso fazer uma reunião para responder uma pergunta: precisa ou não circuncidar os gentios que se converteram no trabalho missionário de Paulo e Barnabé? Precisa ou não precisa? Talvez para nós hoje seja uma questão mais simples, mais tranquila, mas naqueles dias era muito complicado. Nós vamos ver aí no capítulo que teve muita discussão, muita mesmo, só para responder uma pergunta: precisa ou não precisa circuncidar os gentios que foram convertidos? Então, todo o capítulo vai girar em torno dessa pergunta. Veja aí, eu trouxe o esboço de Atos 15. O capítulo está dividido em 6 partes. Primeira, a questão da circuncisão, ou o problema da circuncisão, versículos 1 a 5. Segunda, a reunião em Jerusalém, versículos 6 a 11. Terceira, a opinião de Tiago, versículos 12 a 21. Quarta, o envio da decisão, versículos 22 a 29. Quinta, a leitura da mensagem, ou a leitura da decisão, versículos 30 a 35. E sexta, a segunda viagem missionária, versículos 36 a 41. Só um detalhe, uma informação: se eu fosse o editor da Bíblia, eu tiraria a 6ª parte do capítulo. Eu colocaria a 6ª parte no capítulo 16. Não faz muito sentido ela estar aqui. Eu colocaria no capítulo 16, porque vocês vão ver que até o versículo 35 é aquela pergunta: precisa ou não precisa circuncidar os gentios, os novos convertidos? Nós vamos ter a resposta até lá. E a partir do versículo 36 é outra coisa, é outro assunto. Então, se eu fosse o editor, por uma questão de organização, minha cabeça é assim, né? Organizada, metódica e sistemática, então eu colocaria essa segunda viagem missionária no seu devido lugar. Capítulo, para mim, seria 16:1, mas está aqui, eu não tenho esse poder, essa autoridade para mexer, então deixa assim. Então vamos lá, vamos tentar responder a nossa pergunta: precisa ou não precisa circuncidar os gentios convertidos? Então a primeira parte aí, vamos ler a questão da circuncisão, versículos 1 a 5, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo:
é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, essa é a história, o pano de fundo. Então, veja aí no versículo 1 novamente, né? Há uma gente descendo da Judéia para Jerusalém, e eles dizem, é preciso que esses novos convertidos sejam circuncidados, segundo a lei de Moisés. Se eles não forem circuncidados, não poderão ser salvos. Perceberam a gravidade da questão? Que não é simplesmente a circuncisão em si, mas eles colocam uma situação. Se esses novos, os judeus já eram circuncidados naturalmente. Agora, se eles não forem circuncidados, mesmo tendo crido em Cristo, eles não serão salvos. Percebe? Então, isso naqueles dias estava fervilhando. Agora a igreja é composta de judeus e gentios. Naqueles dias era um problema sério. Como é que um judeu vai sentar lá no culto, na hora do culto, do lado de um gentio que não é circuncidado? Não, nós somos circuncidados. Eles ouviram isso, irmãos, durante séculos, durante milênios, pelo 1 ou 2 milênios, ouvindo que precisa ser circuncidado. Veja só, e eles têm, isso eu trouxe o texto ali, Gênesis 17, vamos lá, nós temos a instituição da circuncisão. Isso era algo milenar que eu queria mostrar para os irmãos. Esses homens que descem para perturbar a fé, estão com certeza lembrando de Gênesis 17, quando Deus mandou que Abraão circuncidasse os seus descendentes. Veja só, Gênesis 17, de 9 a 14, a instituição da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e entre a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe ou da tua raça. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então veja que esses homens aqui de Atos 15, quando descem para perturbar aqueles irmãos, eles têm a tradição a favor deles, e eles têm a própria escritura. De Gênesis 17, todo o Antigo Testamento, todas as pessoas do povo judeu eram circuncidadas. Jesus, quando vem no Novo Testamento, é circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Todos os judeus eram circuncidados, e agora eles estão tendo que lidar com uma nova ideia, que a igreja está cheia de gentios, incircuncisos. E a questão deles é, olha, se vocês aí não circuncidarem esse povo, mesmo eles tendo crido em Jesus, não poderão ser salvos. É por isso que a nossa pergunta permanece. Precisa ou não precisa circuncidar os gentios novos convertidos? E pasmem, isso deu muita polêmica. As nossas polêmicas aqui são fichinha perto do que aconteceu no Concílio de Jerusalém. Uma reunião da liderança para discutir esse assunto. Veja aí, por exemplo, no versículo 2 do nosso texto, que eles discutem com Paulo e Barnabé, capítulo 15, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda
E pode dar peso ao que está escrito aqui, ó, e não pequena discussão com eles. Resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Paulo e Barnabé estão brigando com eles, discutindo com eles, e eles têm um pensamento: não precisa. Não precisa circuncidar os gentios, mas muita briga, muita confusão. Os versículos 3 e 4 dizem que eles foram enviados para Jerusalém. O versículo 5 diz que eles continuam fazendo oposição. Verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aqui tem um detalhe que passa desapercebido. Esses fariseus, eles se converteram. Esses fariseus, eles acreditaram em Jesus. Eles são crentes. Mas eles dizem, mesmo tendo acreditado em Jesus, eles dizem assim: olha, precisa guardar a lei de Moisés, precisa circuncidar, senão não tem salvação. Esquisito isso aqui, né? Esquisito. E não está dizendo que eles são incrédulos. Está dizendo que eles acreditaram em Jesus. Mas veja, aqui tem um detalhe sutil. Coloquei até uma conclusão ali. Logo, o que eles estão dizendo é: logo, crer em Jesus não era suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você. As seitas por aí fora, elas não negam Jesus. Elas não desconsideram Jesus. Mas as seitas, de uma maneira sutil, elas dizem o seguinte para você. Obrigado, Samuel. Você precisa de Jesus mais algo. Você precisa de Jesus mais... Opa, tranquilo. Obrigado, Samuel. Jesus diz lá em Mateus 10:42 que quem der um copo de água fria, ainda que seja a um dos pequeninos, não ficará como nós, né? Como nós dois aqui, né? Não vai ficar sem recompensa. Temos algo em comum, Samuel. O tamanho. Muito bem. O tamanho. Muito bem. Eu dizia eu. As seitas, elas fazem assim. Por exemplo, aqui. Os fariseus dizem assim: o que é a salvação para você? Os fariseus diziam: crer em Jesus e circuncidar. Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar. Tem um grupo aí que diz assim: você precisa... O que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa crer em Jesus e guardar o sábado. Se você não guardar, tem salvação não para você. Você precisa crer em Jesus e cumprir toda a lei de Moisés. Você precisa crer em Jesus e guardar todos os mandamentos. Percebe que a seita sempre coloca algo a mais, uma coisinha a mais, além de Jesus. Isso tem 2000 anos atrás e eu sempre falo, as coisas são cíclicas. São cíclicas e repetitivas. Há 2000 anos atrás, porque esse texto foi escrito no ano 50, depois de Cristo. E eles dizem assim: como é que a gente vai ser salvo? Eles creram em Jesus, ó, e dos que haviam crido. Para ser salvo é Jesus mais circuncisão é igual salvação. Isso é heresia. Para ser salvo, para que alguém seja salvo, basta crer em Jesus. Se Jesus não é suficiente, se eu preciso ser circuncidado, não basta crer em Jesus, eu preciso guardar o sábado, senão não estou salvo. Isso é sutil, muito sutil. Qualquer grupo religioso que venha com uma proposta dizendo Jesus mais aquilo, Jesus mais isso, Jesus mais aquilo outro, heresia.
Isso, exato. Crer em, o Diego está falando do batismo aqui. Crer em Jesus e ser batizado. Se você não é batizado, e se não é batizado com o Espírito Santo, então, sem chance para você. Cuidado, é sutil, é heresia. Jogue fora. Porque, por exemplo, o ladrão na cruz não foi batizado. Logo, não foi salvo, percebe? E ele não foi batizado por razões óbvias, né? Porque se ele tivesse descido da cruz, se ele tivesse ressuscitado igual Jesus, obviamente ele teria sido batizado. Ele mesmo procuraria a igreja, procuraria os apóstolos, a liderança da igreja, para ser batizado. Cuidado, a seita vem dizendo, é Jesus mais 3 pontinhos. Nós entendemos que é Jesus, porque se a obra de Jesus não é suficiente, pega o boné e vai para casa. Fazer o quê? Percebam, olha a sutileza. Eles haviam crido, não diz que eles eram incrédulos, eles haviam crido. No entanto, estavam causando problema e dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, senão, não tem salvação. Ah, lembrei de outra. Essa é mais famosa. Jesus mais obras é igual salvação. Heresia. Jesus mais obras é igual salvação. Não é não. Muito bem, então a questão, o problema está estabelecido. Alguém levanta uma pergunta, precisa ou não precisa circuncidar? Vamos ver aí o que acontece. A segunda, a reunião em Jerusalém, versículos 6 a 11. Veja aí o verso 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Eu coloquei uma observação ali para não esquecer, né? Toda vez que eu leio esse texto de Atos 15, eu chamo de... eu dei uma sigla, claro, né? Eu não resisti a essa doutrina, eu dei uma sigla. Toda vez que eu leio esse texto, eu chamo de... É o primeiro concílio da igreja. Eu chamo de Supremo Concílio da IAPJ. Eu explico. IAPJ é Igreja Apostólica Presbiteriana de Jerusalém. Gostaram? É só para eu não esquecer aqui. Pode. Igreja, você pode tirar o A aí, vai ficar melhor. Vou repetir. Igreja Apostólica Presbiteriana de Jerusalém. Tire o A, vai ficar a Igreja Presbiteriana de Jerusalém. Pronto, resolvido. É a IP, nós temos vocês estão vendo aí, né? A IPPG. E aqui nós temos a IPJ, Igreja Presbiteriana de Jerusalém. Porque a igreja neotestamentária é claramente presbiteriana. Claramente, aliás, a igreja ela é governada e liderada por presbíteros, presbíteros docentes e regentes. Nós falamos semana passada, né, a diferença entre presbíteros, pastores, bispos, que são nomes diferentes para o mesmo cargo e para a mesma função. Por que igreja apostólica? Você tem os apóstolos, quem está reunido? Os apóstolos e os presbíteros, então a igreja é apostólica. Nossa igreja só não tem o A, mas a nossa igreja é apostólica. Quando nós ouvimos, por exemplo, a Igreja Católica, né, que a sigla da Igreja Católica é ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. São 4 letras, nós concordamos com as 3 primeiras, certo? Concordamos, só não concordamos com a última letra. A igreja, concordamos, católica, concordamos, apostólica, concordamos. Só não concordamos que ela seja romana. Porque o termo romano é contraditório. Ou ela é católica, que significa universal, ou ela é católica ou ela é romana, certo? Uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa. Então, eu sempre brinco aqui que a igreja é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Jerusalém reunido. A liderança está reunida. Hoje isso acontece na Igreja Presbiteriana, né? Nós temos o Supremo Concílio de 4 em 4 anos. Em 2026, no ano que vem, nós vamos ter o Supremo Concílio, vai ser em Manaus, no Amazonas.
e a cada 4 anos a igreja se reúne para eleger a sua diretoria, para tratar de assuntos. Por exemplo, se fosse o caso aqui, precisa ou não precisa circuncidar os gentios? Aí o pessoal lá em Manaus, no ano que vem, todo mundo reunido, eles iam decidir se precisa ou não precisa circuncidar os gentios novos convertidos. Muito bem, então, IAPJ, ou simplesmente Igreja Presbiteriana de Jerusalém. Depois o que nós temos aqui, irmãos, é Pedro, a opinião de Pedro. Lembrando que a ideia é que Pedro vai responder a pergunta, precisa ou não precisa circuncidar? Então vamos ver a opinião de Pedro. Versículos 7 a 12. Havendo grande debate, está vendo aí? Imagina um debate acalorado aqui, os nossos debates não chegam nem aos pés dessa grande reunião aqui da IAPJ ou IPJ. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Qual é a opinião dele? Não precisa. Não precisa. Mas isso não precisa no meio de grande debate, grande discussão. Lembrando que tem menos de 20 anos que Jesus foi embora. Atos 1, quando Jesus retorna para o céu. Hoje, talvez essa pergunta seja mais fácil para nós. Tem 2000 anos para nós. Quase 2000, né? Em 2050 completa 2000 anos. É mais tranquilo. Mas um grande debate, aqueles 3 anos de ministério. Olha, também tem o tanto de circuncisão que nós vamos precisar fazer nesses gentios, depois de 3 anos pregando a palavra. Olha o tanto de circuncisão que a gente vai fazer. E a opinião de Pedro é: não precisa. Mas para Pedro dizer que não precisa, ele aprendeu bastante, né? Lembra do lençol lá? Lembra do lençol? Dos animais impuros que aparecem lá, quando Deus diz para ele. Hoje a opinião dele é que se não fosse aquele lençol, a opinião dele era precisa. Mas tem a visão do lençol. Deus diz: não consideres impuro o que Deus purificou. Então, aliás, vamos lá para o capítulo 10. Quando ele está falando aqui, vocês sabem que Deus me escolheu há muito tempo atrás. Ele está lembrando daquele episódio de anos atrás, que ele foi na casa do Cornélio, lembra? Na casa do Cornélio, capítulo 10, versículos 34 e 35. O tempo passou, os anos avançaram, e Pedro lembra, quando ele esteve em Atos 10, versículos 34 e 35, na casa de Cornélio, diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Em qualquer nação. Logo, nas nações que Paulo passou, Paulo e Barnabé passaram, nos anos 47 a 49, se em qualquer nação Deus não faz distinção, então não precisa circuncidar os gentios convertidos. No capítulo, na opinião dele, ele diz assim: gente, dizer que eles precisam ser circuncidados é colocar um peso tão grande nas costas deles que nem mesmo a gente deu conta. Porque, na verdade, é o seguinte, tem um detalhe, né? Não é só ser circuncidado, é guardar toda a lei de Moisés. Aí falou assim: olha, nós somos circuncidados.
Os judeus são circuncidados, mas a gente não dá conta. Nenhum de nós aqui nesse concílio, da IPJ lá, nenhum de nós consegue guardar a lei de Moisés. E por que esse povo aí, que Paulo trabalhou 3 anos, por que a gente vai falar para eles que tem que circuncidar? E eles têm que guardar a lei de Moisés? Ninguém consegue. A gente não consegue, e eles menos ainda. Então a opinião de Pedro é não, não precisa. E veja no versículo 11, ele fala algo muito parecido com Paulo. Cremos que fomos salvos pela graça. Vocês lembram do ensino de Paulo? Efésios 2:1, lembra? Pela graça sois salvos, aliás, 8, né? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Observe que os 2 apóstolos estão na reunião. Pedro e Paulo estão na reunião. Pedro disse que nós somos salvos pela graça, e lá na frente, escrevendo aos Efésios, Paulo falou a mesma coisa, porque há uniformidade de pensamento entre eles. Somos salvos pela graça. Salvação é crer em Jesus, não é Jesus mais circuncisão, é Jesus e só Jesus. Porque senão ele não é suficiente. Muito bem, agora, terceira. Vamos aí à opinião de Tiago. Pedro, que é influente, né, no grupo, Pedro disse que não precisava. Agora a opinião de Tiago. O que Tiago acha? Precisa ou não precisa circuncidar? Versículo 12. Antes de Tiago falar, Paulo e Barnabé vão contar um pouquinho da história desses 3 anos. Olha aí, verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, aqui é um versículo só, o 12, mas quando fala que eles contavam, é ele falando dos 3 anos, lembra os 3 anos? Contando como é que foi toda a viagem missionária. O que Deus fez, os milagres realizados, as conversões que aconteciam. Provavelmente Paulo falou sobre o seu apedrejamento. Eu fui apedrejado, eu fui dado como morto. E ele conta. Então, nos versículos 13 a 21, nós temos aí a opinião de Tiago. Mas antes de continuar, qual Tiago? Qual Tiago? O irmão? Certo. O Tiago já tinha sido morto, certo? Mas aqui só um detalhe, né? Nós temos pelo menos 3 Tiagos no Novo Testamento. 3. O Tiago, irmão de João, foi morto nos capítulos anteriores pela espada de Herodes, então não pode ser ele. O outro Tiago que está no grupo apostólico é Tiago, filho de Alfeu. Entre 12 tem 2 Tiagos. Só que esse Tiago, filho de Alfeu, ele some da história, nós não temos muitas informações do que ele realizou. E tem um terceiro Tiago, que é o irmão de Jesus. Aquele que escreveu a carta, que a gente está estudando, nas exposições de domingo à noite, a carta de Tiago. Então, Tiago, o irmão de João, já foi morto. O filho de Alfeu, ele não é muito influente. Sobrou o irmão de Jesus. E veja, aqui é o irmão de Jesus que vai dar opinião, se precisa ou não precisa. E é interessante que esse Tiago, no início, a própria família não acreditou em Jesus, lembra disso? Os irmãos de Tiago, de Jesus, a família de Jesus, não acreditava nele. Teve uma hora que eles foram procurar Jesus, foram chamar e levar ele para casa, achando que Jesus estava doido, alguma coisa assim, que ele não tinha tempo nem de comer, alguma coisa dessa natureza. Após a ressurreição, a família de Jesus crê nele, e o Tiago se torna um dos pilares, uma pessoa influente. E dizem os historiadores que o irmão de Jesus, provavelmente, o presidente dessa assembleia, o presidente dessa reunião, não é Pedro, e também não é Paulo. O presidente provavelmente foi Tiago, irmão de Jesus. Então Tiago vai opinar. Qual é a percepção de Tiago
em relação à pergunta: precisa ou não precisa? Verso 13, vamos ver aí. Ele diz: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras, preste atenção no que eu vou dizer. Vejam a percepção de Tiago. Expôs Simão, e aí ele lembra do que Pedro falou lá em cima, expôs Simão Pedro como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos, pelo que, julgo eu, minha opinião, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Qual é a opinião de Tiago? Não precisa. Não precisa. Pedro já falou que não precisa, e agora Tiago diz que não precisa. Dois detalhes aqui interessantes. E, na verdade, a opinião dele, a proposta dele, venceu, e fizeram uma carta e levaram essa carta para as igrejas gentílicas. Ele diz que não precisa, por quê? Porque os profetas falavam que não precisam, que não precisavam. Veja aí esse texto que ele está citando, ele cita o profeta Amós, versículos 15 a 18, ele está citando o profeta Amós. Vamos lá para Amós, alguém pode ler, por favor? Amós, Bíblia, Antigo Testamento. Eu tenho um colega chamado Amós, da minha turma, viu? Amós, já está até conhecido já aqui. 5 de janeiro de 83 é a data de nascimento dele. Amós. Alguém leia, por favor, Amós 9, versículos 11 e 12. Eu lembro daquela frase assim, né? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora dos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas. Isso, obrigado, Joel. Vejam que Tiago está citando uma profecia de Amós, do Antigo Testamento. Amós falou sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Muita gente hoje no meio evangélico entende que restaurar o tabernáculo de Davi é a dinastia de Davi voltar ao poder. Restaurar o tabernáculo caído de Davi é Jesus vir aqui, Jesus reinar aqui. Jesus, nós vamos, no futuro, nós vamos falar sobre o milênio. Jesus virá aqui, ele vai reinar 1000 anos aqui, porque o tabernáculo de Davi está caído. Então ele precisa ser levantado, precisa ser erguido. A maioria pensa assim. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, dando a sua opinião na reunião, ele diz assim: o tabernáculo caído de Davi significa a conversão dos gentios. Ninguém daria essa opinião. Ninguém. A maioria dos evangélicos brasileiros, quando ouvem essa expressão de Amós 9, versículos 11 e 12, vai dizer: o tabernáculo que está caído é Deus restaurar a casa de Davi. Agora, se Tiago, que está inspirado pelo Espírito Santo, diz que o tabernáculo caído de Davi é a conversão dos gentios,
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. A minha teoria só se fortalece, viu? Apesar de fraquinha, mas ela se fortalece. Então, Tiago, no meio daquela discussão toda, diz, olha, o profeta Amós já profetizou isso. Isso que está acontecendo aqui, isso que está acontecendo que aconteceu na viagem missionária de Paulo, os gentios sendo chamados para a igreja de Cristo. É o tabernáculo de Davi sendo restituído, sendo construído. E se nós temos uma profecia bíblica que fala disso, para que a gente vai circuncidar um monte de gente? Para quê? Uma opinião bíblica. Mas ele faz uma proposta, porque veja, tem um detalhe aqui, né? Como eu falei, imagina no culto, você tem um judeu e um gentio sentado para cultuar, para adorar. Existem grandes diferenças entre eles, grande. Cultural, linguística, na roupa. A roupa, se colocar um judeu e um gentio aqui, você vai perceber na hora quem é um e quem é o outro. Existem diferenças quilométricas entre ambos. Eles não precisam ser circuncidados, mas eles, quando colocar na igreja lá, vai dar problema. Vai dar problema. Um deles é a circuncisão, a gente já elimina, mas não vai eliminar os outros. E Tiago, então, ele tem esse cuidado, ele diz, olha, não precisa circuncidar, mas eu queria fazer uma proposta para vocês. Já que a gente vai ter que levar essa carta, e essa carta vai ter que ser espalhada, e ele dá 4 propostas, olha só. Não precisa circuncidar, mas eles vão participar do culto juntos. A minha proposta, versículos 19 a 21, é que haja 4 abstenções. Eu coloquei ali para os irmãos. Não precisa circuncidar, mas seria bom que eles não fizessem essas coisas. Número 1, que eles não comam coisas sacrificadas a ídolos. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 8, que a gente não pode comer carne sacrificada aos ídolos, as festas pagãs. Então, não coma carne sacrificada a ídolos. Número 2, não comer carne com sangue. 3, não comer carne de animais sufocados. 4, não ter relações sexuais ilícitas. Essa é a proposta dele. E detalhe, passou. Isso virou um documento. Virou uma carta. E lembra da primeira viagem lá? Essa carta vai ser levada para todas aquelas cidades que ouviram o evangelho na primeira viagem missionária. Agora eu deixei ali, está diferente, né? As 3 primeiras estão em preto e a 4 está em vermelho. É um código para eu saber o que eu vou falar aqui para vocês. Veja, o que Tiago está propondo? 4 abstenções. As 1, 2 e 3 são abstenções da lei cerimonial. E a 4 é uma abstenção da lei moral. Na verdade, o problema era tão grande que Tiago poderia ter proposto só a número 4. Não precisa circuncidar, mas é bom, é correto não ter relações sexuais ilícitas. Jesus falou sobre isso. Jesus falou em Mateus 5, falou em Mateus 19, quando vieram perguntar sobre divórcio, Jesus fala sobre adultério, não somente com relações sexuais ilícitas. Tiago está repetindo as palavras do seu irmão, Jesus. Então, na verdade, poderia ser, não precisa circuncidar, e nós temos só uma observação, não tenham relações sexuais ilícitas. O meu irmão falou assim. Meu irmão falou. Agora, por que ele coloca 3? Mais 3? Porque ele está preocupado com a convivência de judeus e gentios. Os judeus passaram a vida inteira sem comer carne sacrificada aos ídolos. Lembra que não podia comer carne com sangue? Todo o Antigo Testamento faz isso. Os gentios poderiam comer carne com sangue, mas ia escandalizar os judeus que não comiam. E comer carne de animais sufocados. Então, 1, 2 e 3 é lei cerimonial. Eles passaram a vida inteira se abstendo disso.
E aí Tiago põe 1, 2 e 3 é para o grupo judeu. O 4 é para o grupo gentil. Porque aí, apesar de não precisar circuncidar, é bom que a gente se preocupe que eles vão caminhar juntos aqui. Eles vão para a EBD, né? Vai ter escola dominical, vai ter o culto domingo à noite, vai ter as programações. Eles estarão juntos. Se um judeu, por exemplo, convidar um gentio e vice-versa para almoçar na sua casa, depois lá na hora do almoço lá tem carne com sangue. Vai dar problema. Então, olha a percepção de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Não precisa, mas é bom que a gente tome cuidado. Lembra do escândalo? O tempo todo a Bíblia está falando sobre a questão do escândalo. Paulo vai dizer, ó, se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais eu como carne. Não porque carne é pecado, mas é por causa do outro. Aliás, o cristianismo, irmãos, o cristianismo é a religião outro-centrada. É a religião que pensa no outro. Não é uma religião egocentrada. Eu não faço determinadas coisas porque eu vou escandalizar você. Eu não participo de determinadas coisas porque eu vou causar escândalo. Certo? Por exemplo, só sem querer entrar em discussões, tomar vinho. Pode tomar vinho? O pessoal, não pode. Não pode porque, e tem alguns que até espiritualizam e falam, mas Jesus não tomou? Ah, mas o que Jesus tomou não tinha álcool, né? Então pode. Ah, tá, então tá bom. Não, mas Jesus transformou água em vinho, mas o de Jesus é diferente, né? Então a gente vai criando umas coisas que de Bíblia não tem nada. Então, porém, a Bíblia nunca proíbe essa questão do vinho, da bebida, né? Já te passo, Daniel. Mas ela fala, o que a Bíblia condena é a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O próprio Paulo pede que Timóteo, que tinha problemas estomacais, beba um pouco de vinho. Aí a gente, para espiritualizar e para tentar resolver o problema, fala assim, não, mas o vinho de Jesus lá da festa era um vinho santo. Era um vinho espiritual, sem álcool. As 3 afirmações estão erradas. As 3, certo? Então, Tiago, já passo para você, Daniel. Tiago está dizendo assim, não precisa circuncidar, mas a convivência, isso não isenta o fato de que a convivência deles será difícil. Por exemplo, a gente tem dificuldade aqui. Põe um reformado e vem um pentecostal para cá. É difícil. Vem um arminiano e um calvinista. Perde a salvação, não perde a salvação. É uma luta. Tiago estava certo, viu? É melhor tomar cuidado. E deixa, na hora de fazer a carta, deixa tudo bem explicadinho, tá? Deixa tudo, porque essa carta vai ser lida. Certo? E daqui a pouco ele vai mandar, vamos lá, leiam essa carta aí. Diga, Daniel. Oi, pastor, eu tenho uma dúvida nesse texto. Diga. Quando o Tiago fala Só uma tá bom. Oi? Só uma tá bom. Não, mas bem nesse pedacinho, quando ele fala da carne com sangue. Porque isso veio antes da lei de Moisés. Deus estabelece isso ali em Gênesis 9, né? Com Noé, né? Noé. E ali seria com a humanidade inteira que tinha no tempo ali, né? Todos os filhos dele deram origem a todos os povos, né? Isso daí estaria valendo hoje, ainda ou não? Porque isso não é uma coisa da lei cerimonial só, né? É uma coisa anterior que veio de novo na lei de Moisés e Tiago está falando de novo, né? Sobre esse assunto. Só uma dúvida, né, Tiago? Só uma dúvida, né, Daniel? Ainda bem que ele não tem 3, viu? Bom, é uma questão, o Daniel está fazendo essa pergunta porque ele, dependendo do que eu vou dizer, o almoço dele, vocês já viram qual que vai ser, né? Não, brincadeira. É uma pergunta boa, de fato, essa questão de comer carne, não comer com sangue, ela vem antes da lei. Ela vem com Noé, Gênesis 9, depois do dilúvio. Então, Deus proíbe lá. O que Moisés vem e faz depois é apenas oficializar aquilo que já havia sido dito no início. É igual o sábado, por exemplo, o decálogo, né?
Quando Moisés vem e ele oficializa o que já era praticado no início, lá da lei. Tiago vem e chama a atenção de novo, para não comer carne sacrificada, aliás, carne com sangue. Eu penso, Daniel, minha percepção, eu penso que ela não está em vigor. Eu penso que pode comer. Isso, o que Tiago está dizendo aqui, ele está tomando um cuidado, porque judeus e gentios vão conviver juntos, e eles vão ter várias diferenças para serem resolvidas, porque eles acham que o problema é a circuncisão, mas eu acho que isso cai, e isso hoje pode, entendo que sim. É apenas um cuidado do Tiago, porque duas raças vão conviver juntas. Minha opinião é que sim, que pode. Luciana. Bom dia, pastor. Bom dia, Luciana, tudo bom? Só para complementar sobre esse assunto, no Antigo Testamento, ele, além de cuidar da parte espiritual, eles também cuidavam da parte física da saúde. Então, nesse momento, eu entendo que ele tinha que orientar a Noé, a família dele, e todos os outros que o mundo havia passado por um momento de uma catástrofe, né? Exato. Então, na saúde, os animais poderiam estar contaminados. Então, se você não cozinhar bem, se você não ferver, né, acabar com esse sangue, poderia trazer doenças que poderiam matar as famílias. Então, seria mais o cuidado quanto à saúde dos cristãos. Exatamente, bem colocado pela Luciana. Por exemplo, o porco, não tem a carne de porco? Quando a gente lê a lei de Moisés, você só lembra de um animal que não pode comer, né? Só lembra do porco, mas tem vários. Então, hoje não pode comer carne de porco? Pode? E por que não podia e agora pode? Hã? Exatamente. Então, a gente lê o Antigo Testamento lá, inclusive a parábola do filho pródigo, né? Lembra da parábola do filho pródigo? Que ele foi parar lá no chiqueiro, lá, ele foi comer a comida dos porcos, que é para humilhar mais ainda, lembra? Mas a gente só lembra do porco, mas não é só o porco. São vários. Então, lá não pode e agora pode. Inclusive, eu acho carne de porco gostosa. Vamos lá. Eu como, viu? Se vocês quiserem me chamar de pecador, eu aceito. Eu aceito. A Tabel e o Samuel. Até rimou, ó. Tabel e Samuel. Alô? Ô, Tabel, fala no microfone, por gentileza. Ela falou que não queria. É só para confirmar o que o senhor já falou, que Pedro não desceu o lençol, que tudo que foi criado é santificado. Então, eu acho que pode comer e não tem. Não é verdade? Exatamente, bem lembrado pela Tabel. O lençol já veio, Deus explicou, Deus convenceu. Pode comer. Tira a cebola e come, gente. Qual é a dificuldade? Foi mais forte que eu agora. Desculpa, o Samuel. Dúvida. Samuel, você estava indo tão bem, Samuel. Você Não veio me aqui, aguentei. trouxe água. A Janaína me segurou aqui, mas não me aguentei. Tá bom. Diga. Existe essa obrigatoriedade da circuncisão do homem voltada à salvação na época. Mas aí sempre vem meu ponto de interrogação aqui. E as mulheres? Mulher não era salva? Como é que era isso? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Janaína, continue segurando ele. É a minha proposta. Tá certo? Bom, não, a sua pergunta é boa, Samuel. O que acontece? Os meninos eram circuncidados e as meninas, como não podiam ser circuncidadas, então também não eram salvas, é isso? Aí alguém está dizendo, o que acontece? Vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui. Nós temos que ler a decisão da carta ainda. Tá? A ata já tá feita, está pronta, e daqui a pouco a gente volta.
Sobre a leitura, né? Sobre a questão das meninas. Samuel, a gente precisa entender o seguinte. No Antigo Testamento, a fé era representativa. Então, lá em Gênesis 17, Abraão foi circuncidado. Ele circuncidou o seu filho Isaque ao 8º dia. As meninas não eram circuncidadas por razões óbvias, mas a fé, ela é representativa. Se Abraão tivesse filhas, elas também seriam salvas pela fé dele, pela obediência dele em circuncidar os meninos, e as meninas, elas eram salvas representativamente, mesmo não sendo circuncidadas. Porque se for a circuncisão em si, isso é obras e não graça. A circuncisão, na verdade, ela é um símbolo, um sinal do povo de Deus. Outras nações circuncidavam suas crianças, mas a circuncisão em Israel, ela tinha um propósito diferente. Era para marcar o povo, era a identidade do povo de Deus. Então, isso é representativamente. No Novo Testamento, à medida que isso vai avançando, quando chega o Novo Testamento, sai a circuncisão e entra o batismo. Agora, no batismo, as meninas também são batizadas. Certo? Então, começa, a gente chama isso na teologia, Samuel, de revelação progressiva. Deus vai se revelando progressivamente, pouco a pouco. Hebreus 1 fala disso, né? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, é progressivo. No Antigo Testamento, as meninas não estão, mas representativamente estão. No Novo Testamento, as meninas são batizadas e os meninos também. Ninguém fica de fora. Tá certo, Samuel? Mas é isso. Janaína, por favor, segura o Samuel aí. Brincadeira. Beth. Pastor, o senhor comentou sobre a questão da circuncisão, e aí se remetendo aos muçulmanos, né? A questão de... a prática comum, né, na questão do Islã, e eles têm aquele a mais, que é o Alcorão, para endossar aquilo que eles acreditam, a questão do Pentateuco, né, os 5 livros, e o Alcorão para que seja afirmado, né, o profeta até então, né, orientando o povo ali, então, que tem a questão da prática ritual da circuncisão até hoje. É isso? Isso, então o que acontece? No muçulmano, no islamismo, o muçulmano, ele diz o seguinte: como é que o muçulmano é salvo? É assim, é Jesus mais Maomé. É Jesus mais o Alcorão. E eles têm, eu não vou lembrar de todos, Beth, mas eles têm os 5 pilares, né? Todo muçulmano precisa cumprir os 5 pilares se ele quiser ser salvo. Então, um dos pilares é, pelo menos uma vez na vida, ir lá na cidade de Meca ou Medina, na Arábia Saudita. Lá tem uma grande caixa preta, é onde caiu um meteoro lá, e o Maomé entende que tem coisas sagradas lá. E ele precisa ofertar aos pobres 2%, o dízimo deles é 2%, viu, gente? É 10, o deles são 2%, tem um desconto lá, tem um desconto para eles. Então, é Jesus, mais Maomé, mais a guarda dos 5 pilares, mais o Alcorão, mais Alá, estou salvo. É muito mais. É melhor você fazer conta de matemática e da adição. Então, ele tem esses pilares, eles são circuncidados, provavelmente. Eles vêm do tronco de Ismael, mas é uma outra fé e uma outra crença. Ok? Deixa eu só ler o final do texto aqui. Já a decisão está pronta, agora eu vou ler a ata para vocês, tá bom? Vou ler o final aqui. A quarta parte, deixa eu passar aqui para vocês. Eu coloquei ali, ó, o objetivo. O objetivo é que judeus e gentios vivessem bem. Quarta parte, o envio da decisão. Versículos 22 a 29, eu vou só ler até o final, para que vocês entendam como é que termina aqui a carta. Eu preciso terminar,
porque eu vou para Acapulco. Acapulco com o Chaves. 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Nada mais justo que seja eles. Eles vão levar a carta, certo? Nada mais justo que sejam Paulo e Barnabé, porque eles estavam na primeira viagem. A Antioquia foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles. Os irmãos, aqui a decisão, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Viram? Pedro falou, Tiago falou, depois de muita discussão, decisão tomada, não precisa. Eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma observação. Homens que têm exposto a vida. Lembra do apedrejamento? Lá atrás, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Tiago está sabendo disso. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então eles vão repetir aqui, né? Eles vão repetir as 4 abstenções. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Muito bem. Quinta parte, a leitura da mensagem. A reunião acabou e agora eles levam a carta, a decisão, e veja só como que a igreja vai reagir. Talvez eles estivessem na expectativa, né? Precisa, não precisa, vamos ver aí como a igreja reage. Verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Aliás, deixa eu mostrar aqui no mapinha para vocês, né? Tá vendo aqui? Eles já estão em outro lugar, tá vendo? A reunião foi em Jerusalém, aqui ó. Reunião foi aqui. A equipe já está aqui, tá? Antioquia da Síria. Então eles já estão ali na igreja de Antioquia. Lá em Atos 11, 26 é dito o seguinte: em Antioquia foram os cristãos chamados pela primeira vez de cristãos. Então eles estão ali é a igreja mais relevante do mundo gentílico. E ali é o cerne da questão, precisa ou não precisa circuncidar? Verso 30, em Antioquia. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Eles já sabem da notícia que não vai precisar. E eles estão livres de algumas coisas, inclusive da dor, né? Inclusive da dor lá da circuncisão. Se alegraram porque não precisa. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Carta entregue, serviço realizado, eles voltam para casa. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, percebam que já não é mais o assunto da circuncisão. Ambos voltam a fazer o que deveriam fazer: pregar a palavra. Versículo 35, em Antioquia. Então, observem aquilo que eu falei no início, né? O capítulo podia terminar aqui.
e o 36 ser colocado no capítulo 16. Mas veja só, então, a sexta parte aqui, a segunda viagem missionária. Deixa eu ler aqui, tudo isso por causa de uma palavrinha ali, no versículo 36, você tem a palavra voltemos. Olha que interessante. Esse voltemos vai determinar a próxima viagem. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Viu a ideia dele? Lembra da primeira viagem? Os 3 anos, 47 a 49. E aí Paulo diz assim: Barnabé, o que você acha da gente voltar e visitar aqueles irmãos, para saber como eles passam? Todos os lugares, é bem verdade que a carta já foi, né? A carta está circulando, mas tem algo melhor que a carta: a nossa presença. É bom que nós estejamos lá. Voltemos. O tempo passou, 3, 4, 5 anos, o concílio acabou. O que você acha da gente voltar? Talvez é mais ou menos assim, você não vê uma pessoa, já tem 5 anos. Aí você vai lá fazer uma visita, almoça, dá uma olhadinha se tem carne com sangue, alguma coisa assim. Dá uma analisada no cardápio, se tiver cebola, tira. E você vai, 5 anos depois, você vai na casa dele. E o que você acha? Aí olha só, o Barnabé falou assim: eu acho bom, a gente tem que voltar. Só que eu vou levar o meu primo. O que você acha? Eu vou levar o João Marcos. O João Marcos? Comigo? Comigo não. Veja aí. E Barnabé queria levar, quando diz que Barnabé queria levar, está subentendido que ele já concordou. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Não, isso está lá em Atos 13, quando ele vai embora e abandona a missão. Não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O Barnabé voltou para a terra dele, né? Para a ilha de Chipre. Cadê? Ali, ó. Tá vendo? Ele foi para Chipre. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Ele voltou para a casa dele. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. 2 detalhes aqui. O primeiro sobre Silas. O Silas, ele vai ser chamado de Silas, né? Nós temos um Silas aqui na igreja, né? O companheiro de Paulo. E em alguns lugares ele vai ser chamado de Silvano. Já viram? Em alguma carta de Paulo ele é chamado de Silvano. Quando você vê Paulo chamando ele de Silvano, é o mesmo. Certo? Então, Silas e Silvano se tratam da mesma pessoa. Paulo tanto chama ele de Silas, como vai chamar de Silvano. E o segundo detalhe, aqui no versículo 39, que me chama a atenção, é o seguinte: os crentes também brigam. É ou não é? Repararam? Porque senão você pensa, apóstolo, fala baixinho, né? Apóstolo não briga. Quem disse? Olha, irmãos, eu fico pensando, quando você chegar no céu, você pergunta aí, viu? O nível dessa briga. Porque pensa comigo, quando você chega a se separar de uma pessoa, não é porque ela chamou você de feio, gente. Olha o 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Paulo e Barnabé fizeram uma primeira viagem missionária lindíssima, belíssima, conversões, apedrejamento, cuidado, proteção. Você fala, que bênção. Claro, eles têm que fazer a segunda. Mas o Paulo falou, o João comigo não vai. E o Barnabé, mas ele é meu parente. Ele é meu parente, então o Barnabé puxa a sardinha para o lado dele, né? Então, assim, crente briga, viu?
Crente briga. Aí o Paulo fala assim pro Barnabé, seu arminiano. Não, brincadeira. Não tinha isso. Briga para cá, briga para lá. Não, comigo não. Aí se separa, inclusive, o novo companheiro de Paulo vai ser Silas agora, por causa dessa briga. Eu não consigo nem, o Lucas não sabe, o Lucas diz que houve tal desavença. O tal aqui pode ter certeza que esconde muita coisa. Tal aqui bem leve, o tal aqui é bem leve, tá? Então, os crentes brigam, os crentes discutem, discordam. Roberto Brasileiro tem uma frase que diz assim, eu sempre levo isso para mim, né? Ideias brigam e não pessoas. Mas hoje em dia o que a gente faz é assim, né? Pessoas brigam e não ideias. Não pode ser assim, né? É isso, irmãos. Na próxima aula, quando eu voltar de Acapulco, nós vamos para a segunda viagem. Alguém quer falar alguma coisa?